económica. A gente pode gostar ou não gostar, mas eu tenho que convir que isto é política económica. Epá, a gente já quer tirar a política monetária ao governo. E agora também vamos tirar a política fiscal. Não podemos, não é tirar a política fiscal. Agora, se eles fazem... Epá, quando tu estás a impor esses limites, de facto, não tens decisões de natureza política. Mas eu repito, tu não precisas de me convencer economicamente. Sim, mas eu repito, nós não estamos aqui para convencer os outros, uns aos outros. Estamos aqui para esclarecer. Temos um ouvinte em linha. Vamos ver se é mais um dos fãs, muitos, do Carlos Rosado de Carvalho, ou se vai, de facto, dar um contributo para o nosso debate. Alô, muito bom dia. Bom dia. Quem fala, se faz favor? Senhor Ezequiel. Seu apelido, Ezequiel só? Evaristo Restino, sim. Ezequiel Evaristo Restino. É empresário? Sim. Eu sou empresário e fazendeiro ao mesmo tempo. Sou proprietário da fazenda Boa Esperança, sítio no município de Quilenda, no Kwanza Sul. E, em primeiro lugar, quero agradecer, pela oportunidade. É a primeira vez também que entro para este programa, mas estou sempre a acompanhar o vosso programa, e a MFM pela oportunidade que dá às pessoas. É uma rádio que... Então vamos aproveitar esta oportunidade para ouvir a sua opinião sobre esta problemática, o acesso a divisas. Como é que vê esta situação? O acesso à divisa, quero também parabenizar mesmo o Carlos Rosário de Carvalho, um grande economista, que num país sério já seria ministro. Pronto, mas é o nosso país e acreditamos que vamos andar assim. Pronto. Eu, em tempo, viajei para o Dubai e meti o meu visto ou o meu bilhete nos bancos, nas bancas comerciais para obter dólar. E, na verdade, eu não consegui. E fui ao Mártires, comprei $10.000 em menos de 30 minutos. Não sei se me ouvem. Estamos a ouvir perfeitamente. Pode continuar, amigo. Exato. Ezequiel. Comprei $10.000 e o banco não conseguiu dar-me esse valor, porque pronto, eu tinha que viajar. E mesmo os cartões Visa que os bancos dão é muito limitado. Eu queria ir ao Dubai para comprar um equipamento agrícola, um trator. Olha que tive que comprar o dólar na rua, no Mártires. Fui às 8 horas, 8h30 já tive aí $10.000 em mão. Coisa que devia ser controlada pelo Banco Nacional de Angola. E o Banco Nacional de Angola, acho que, no meu ponto de vista, não faz absolutamente nada. Há uma incompetência séria com o Banco Nacional de Angola e do jeito que vai o país, a falta de divisa para regularizar a situação do país, do que concerne a agricultura, nós não estamos a fazer absolutamente nada. Por quê? Porque eu conheço muitos empresários e agricultores na qual eu faço parte. Não têm conta bancária, guardam dinheiros em casa, porque quando precisam de divisa, o banco nunca tem. Agora eu pergunto, como é que nós vamos conseguir desenvolver se nós temos um plano agrão que temos que produzir aí 330.000 toneladas ano, se nós nem 50.000 toneladas estamos a produzir para combater a fome e só dependemos do petróleo? E o governo tem que ouvir, as pessoas, a não ser que, pronto, quem fala contra o governo tenta dar um conselho, é da oposição, como é visto o Carlos Rosário de Carvalho, nós sabemos disso. Nós queremos saber quem é a pessoa do direito que pode nos ajudar para estancar isso. Eu, por exemplo, para comprar o adubo, aqui é muito caro, mas lá fora eu também não consigo comprar porque não tem um link que me facilita ter o dólar como garantia que é para manter. E quero dizer que eu, dos 40 e tal ou 50 e tal trabalhadores que eu tive, hoje eu só tenho 4 trabalhadores, porque eu fui pagando o salário. Depois, as políticas exercidas para o tal desenvolvimento, ninguém vê, ficamos bloqueados. Muito bem. Bloqueados. Muito bem. Agora, a minha pergunta é o seguinte: até quando o governo angolano vai melhorar isso para combatermos a fome, visto que não há divisa e para a gente continuar a produzir como deve ser, precisamos de importar? Está a pergunta lançada pelo empresário Ezequiel, fazendeiro da Quilenda, da província do Kwanza Sul, um homem que teve que ir comprar dólares na rua aqui ao Mártires de Kifangondo para poder comprar um trator, porque tinha os kwanzas cativos num banco e
os dólares nunca lhe foram vendidos, pelo menos atempadamente. Muito obrigado, caro ouvinte, fique conosco. Nós vamos até às 13 horas. Bom dia. Meus caros convidados, estimados ouvintes. Podemos continuar aquela questão? Sim, podemos continuar aquela questão, mas aquela questão tem que ser bem direcionada, porque está a suscitar mais pontos de interrogação de algum entendimento. Às vezes é preciso um bocado de pontos de interrogação. Sim, mas... não é uma ciência exata. Sim, não importa, mas a nossa vida, a vida de uma nação, é exata. As pessoas, a economia real faz parte da economia. E a verdade é que nós deparámos com uma situação... Olhem por exemplo do ouvinte que ligou para nós agora, Ezequiel. Compraram um trator $10.000. Larga uns meses no banco à espera que lhe transferissem o dinheiro. Portanto, fosse feita a transferência. Não foi feita, ele tinha que... Tem o seu ciclo de produção, foi ao mercado negro, comprou os dólares. Esta situação é repetida um pouco por todo o país. Mas repara, Alves, o problema está mesmo aí. Ele não devia até comprar assim, a pronto pagamento este mês, se for o caso do trator. Porque aqui, acho que mencionou o trator, né? Foi o que ele disse. Sim, foi um trator. Porque aqui, sabemos, estamos todos recordados, temos uma fábrica de montagem de trator. Que, em princípio, estando cá em Angola, devia estar a considerar crédito. Devia estar em condições de considerar crédito. Mas Okay? lá está. Mas é que são coisas iguais. O BDA, parece que existia, era essa a ideia, porque o BDA, o senhor não tinha risco nenhum. Parece que o BDA financiava os tratores todos. Sim. Era esta é que não está a funcionar. Eu disse na altura que era um negócio das Arábias. Eu vou dizer aqui Okay? uma questão relativamente à viabilidade. Estamos de acordo, então, que do ponto de vista económico faz todo o sentido. Do ponto de vista do país faz todo o sentido. Pode não fazer sentido para os políticos. Pronto, este é um ponto de partida. Então, pelo menos vamos discutir, já que estamos de acordo com isto e o problema é de viabilidade, vamos discutir o nível do preço do barril. Se não é 50, que seja 60, que se discuta isso, mas que se fixe. Pelo menos já é um ponto de encontro. Nós estamos de acordo. Eu estou de acordo e é o seguinte, nem vamos ser muito exigentes com os políticos. Vamos considerar o preço de referência do orçamento. Que, por exemplo, este ano é que é 65? Pois, vamos considerar isso. E vamos depois é que há falta de transparência. Porque se o governo entende e põe um preço de referência de 65, é porque entende que consegue executar um orçamento com 65. Mas para que isso por aí. Pois, mas para que isso aconteça, para que isso aconteça, é preciso uma coisa que eu tenho aqui denunciado, que é o seguinte: nós discutimos muito o orçamento e discutimos muito pouco a execução. Esse é o problema. E isso porquê? Por causa do governo, porque o governo não quer discutir a execução do orçamento. Nós, a Conta Geral do Estado de 2022 ainda não foi discutida, Carlos, na Assembleia Nacional. Já disseste isso vezes sem conta, tanto no teu Economia Sem Macas, um minuto, meus senhores, tanto no teu Economia Sem Macas como aqui no Estado da Nação. Há uma questão que o Gilberto Simão levantou, com a qual o Carlos não concordou, é que da forma como os senhores estão nesta ping-pong, acabam por não... Eu não estou a perceber nada. Nós já chegámos a um acordo. Aqui entre nós, já chegámos a um acordo. Estamos de acordo com o limite, só que, pronto, ok, foi em $65 por barril. O valor de que está no orçamento. Sabe uma coisa, Heitor? Mas o que falta só é criar um mecanismo que, no momento em que o barril ultrapassa os $65, o dinheiro não vá diretamente para o Tesouro, vá diretamente para pagar a dívida. Portanto, nisto estamos todos de acordo, já chegámos a acordo. Heitor, se o Heitor Carvalho e os demais convidados seguirem a minha cadência, poderão dizer o que querem dizer claramente. Agora, nesta de interromper uns aos outros, depois chegam ao acordo, eu não sei se eu sou notário ou sou testemunha, não sei. O Gilberto Simão estava a dizer uma coisa interessante, e com a qual o Carlos até não concordou, que era, e até já me esqueci, porque os senhores passam a vida... Era do Mártir, seria? Não era do Mártir. De qualquer modo, já que está a pedir a palavra também, faz favor. Eu gostaria aqui de referir que, de facto, nós podemos aqui interpretar muitos programas, muitos projetos, muitas soluções, mas o que é necessário é que, enquanto tivermos a nossa economia à volta do petróleo, os cambiais nunca vão ser suficientes para resolver o problema. Não, nunca vai. Mas, senhores, temos que nos libertar do petróleo. É preciso, não vai haver crescimento da economia,
não vai haver aumento de produção, produtividade, sem haver diversificação da nossa economia. O petróleo vai acabar. Eu disse que daqui a 50, 100 anos vai acabar. Então temos que aqui combater as causas, ver quais são as causas. Quais são as causas? Quem dera muitos países africanos terem o PIB que Angola tem. Sim, mas Gilberto Simão... Agora, o que é preciso? Deixe-me só ver. Eu disse aqui, as causas é o esbanjamento. Mas, senhores, aqui o senhor falou do trator, não é? Falou do trator. Vocês sabem que o nosso governo até tem bons programas, tem bons projetos, mas cai tudo no saco roto. Imagina, quais por são exemplo... os bons programas? Vamos falar... Por exemplo, eu vou dar um programa. Quais são os bons programas? Por exemplo, eu vejo o programa de abastecimento do meio rural, de meios rolantes. Quando foi? Eu sou também membro da Associação dos Empresários Coisa Norte. Está a falar das 500 carrinhas? Exatamente. Quando foram distribuir carrinhas ao Coisa Norte, eu falei ao ministro, eu falei ao seu governador, isto é um programa que não vai funcionar. Daqui a 6 meses gastou muito dinheiro, gastou-se muito dinheiro nas carrinhas. A intenção é muito boa. As pessoas estão a receber, mas estamos a dar presentes envenenados aos nossos agricultores. Estamos a dar... Porquê? Porque ele recebeu a carrinha, o governador foi o melhor do mundo, o ministro foi o melhor do mundo, mas 6 meses depois a carrinha já não está a funcionar, porque esquecemos-nos, não é, da manutenção, da substituição das peças. Está a ver? Era preciso que, obrigatoriamente, quem vendeu essas 500 carrinhas devia abrir uma estação de serviço em todas as capitais de províncias. Aliás, por causa de 500 carros, Gilberto. Não sei. Mas como é que você vai... Gilberto, você fazia isso. Mas você tem que obrigar. Como é que você vai... Olha, e as carrinhas estão paradas por quê? Antes das estações de serviço ou oficinas, é preciso ter em conta que as carrinhas foram importadas com divisas e o governo não as... Carlos, eu estou a falar, por amor de Deus... As carrinhas foram importadas com divisas escassas, que já são escassas, e mais, não foram compradas aos nossos concessionários, tal como os autocarros, são comprados por um ente governamental a uma entidade estrangeira. Exato. E nem sequer dinamiza o mercado automóvel local. Depois, 6 meses depois, já não tem embreagem, já não tem travões, já não tem tração. E o carro, o trator, por exemplo, há dias, eu venho aqui há dias, eu estive com um empresário no Coisa Norte que recebeu um trator, foi muito bom. Mas ele pensou que o trator era só conduzir, não precisava mudar óleo, não precisava mudar filtro, não precisava mudar nada. Eu disse, quando me deram o trator, ninguém me disse que era preciso fazer isso. Está a ver? Mas porquê é que lhe deram? Então, é preciso nós combatermos também essas situações de má gestão das nossas divisas e obrigar as pessoas a fazer. Nós compramos muito equipamento, muitos meios rolantes. E depois, olha, mas não é só. Eu falei com um gestor de uma grande empresa de transportes públicos em Luanda e eu fui lá e vi mais de 100 autocarros parados. E eu perguntei porquê que era. Ele disse, não, esses autocarros estão a servir de manutenção e conservação para outros. Portanto, são autocarros que servem para serem canibalizados. Para serem canibalizados. Porque eu quero comprar uma embreagem para o Totor e o banco não tem cambiais para me dar. Não tem cambiais para me dar. Mas senhores, reparem nesta questão. Deixa-me só acabar agora. Outro problema de esbanjamento de divisas, mas o Banco Nacional já fez isso duas vezes, pelo menos já fez. É que eu tenho empresários, eu conheço empresários, e que em determinadas alturas que havia possibilidade para tal, contratavam trabalhadores para fazer transferências para fora do país. Quer dizer, havia muitas de cambiais e não se poupou, não é? Para os tempos de crise. Sim, isso nos tempos das vacas gordas. Havia das vacas gordas, não, mas está a ver. Há indivíduos que todo o Banco Nacional deu possibilidades ao indivíduo, podia transferir 200 mil a 300 mil todos os dias. Há indivíduos que tinham muito dinheiro aqui, e a gente sabe quem é que tem muito dinheiro. Eles contratavam 5, 10 pessoas e eles faziam as transferências. Está a ver como é que a falta de divisas os cambiais têm? Sim, mas o exemplo das carrinhas, das 500 carrinhas, que é o mesmo exemplo dos, sei lá, quantos autocarros são, dos 540 mil dólares. Portanto, esta forma, como são feitas as aquisições pelo Estado, sem olhar para o mercado nacional, também contribuem para esta fuga de divisas. Mas porque você vai reclamar a quem? A quem é que você vai reclamar? A manutenção e conservação. É a forma como tu entregas os meios gratuitamente, ou quase gratuitamente,
que também, em muitos casos para os camponeses gratuitamente, que também prejudica enormemente a eficiência da Não sua são só os utilização. camponeses. Podemos dar aqui uma informação, muito rapidamente. A grande parte das empresas que beneficiaram dos últimos autocarros importados pelo governo não conseguiram pagar. Recentemente, já neste ano de 2024, houve uma reunião da Associação das Empresas de Transportes Públicos com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, em que eles pediram mais alguma moratória e outras condições porque declararam-se incapazes de pagar os autocarros importados pelo Estado, com divisas do Estado e que não conseguem pagar. Portanto, isto multiplicando por várias aquisições, tanto o tratorzito como a moto-bomba e por aí A motocultivadora, são milhões e milhões de dólares que são depois aplicados sem qualquer retorno, nem na produção, nem no pagamento. Vamos ver, se tu ofereces um meio, se tu ofereces uma motocultivadora a alguém, e se essa pessoa não consegue para a motocultivadora gerar o dinheiro suficiente para pagar a motocultivadora e ter um resultado extra, é melhor não dar a motocultivadora. Quer dizer que aquela motocultivadora é uma perda de valor. Não é, a produção não se mede em quantidades, a produção mede-se em valor. Em valor económico, em produto interno bruto, ou seja, valor acrescentado. Sim, mas esse é o problema jusante. É assim que se mede a montante está na contratação para aquisição desses equipamentos. Está em tudo. Nas nossas análises, temos de falar dessas intervenções do Estado. Chamamos de intervenções atabalhoadas. Okay? E a mais recente foi quando olhamos a questão dessa fábrica de montagem de tratores que aconteceu aqui na Zona Económica Especial, que chamamos na altura o negócio das Arábias. E nós explicámos como é que este negócio poderia deixar de ser negócio das Arábias. Como é que é? Nós explicámos na altura em que o indivíduo tinha uma espécie de acordo com o BDA, o Banco de Desenvolvimento de Angola, em que ele ia montar tratores, o banco ia pegar, ia comprar os tratores e distribuir para cooperativas agrícolas, como fez, e nas condições, como disse bem aqui o Gilberto, e este é uma realidade, e nós temos o que precisava acontecer, o governo, não foi o conselho que nós demos, mas que agora, hoje, estamos em 2024, vemos que não foi acatado, mais uma vez, mostraram-se surdos, como dizia a Filomena. É o seguinte, deu-se a oportunidade de se dinamizar a indústria automóvel aqui. Na altura dissemos, ok, estes tratores estão a ser montados apenas aqui em Angola. Havia necessidade de se fomentar o surgimento de outras empresas que pudessem fornecer equipamentos para essa linha de montagem. E também podia também fazer o envolvimento das faculdades de engenharias para o desenho de motores. Nós temos jovens a fazer cursos de engenharia mecânica e capazes de desenhar motores. Seria uma boa oportunidade de integrarmos outros setores para garantirmos que daqui, o projeto começou em 2019, 2020, daquele período, há 5 ou 10 anos, nós quer dizer, hoje que, digamos, 100% do equipamento é importado, podíamos gradualmente reduzir o que estávamos a importar para esse segmento, quer dizer, para a montagem de tratores. Isso não foi feito. Logo, mostrou-se insustentável, como disse bem aqui o Gilberto. Isso aplica-se aos tratores, aplica-se às carrinhas e tudo o resto que o governo faz em termos de projeto. Muito bem, vamos ouvir. Eu resumiria isto numa coisa. Temos um ouvido pendurado. Cada vez que o governo faz um programa, nós temos isto. Cada isto vez o quê? Temos esta situação que o Wanda acabou de relatar. Portanto, é o governo que deixe de fazer programas e que tenha princípios e critérios de apoio à economia. Nomeadamente, o primeiro critério de apoio à economia deve ser quanto valor acrescentado cada projeto traz. É isto que deve ser. Não interessa se é batata, se é katana, se é leite, se é o quê. Isso não interessa ao governo. Não pode-se meter nisso. Heitor falou em katana, sabe que nós não temos atualmente nem uma fábrica de enxadas de katanas. Eu sei. E nós vimos no AMBO, em janeiro deste ano, indivíduos vivaços que alugam enxadas aos camponeses e ficam sentados numa lanchonete, refastelados e a faturar com as enxadas made in Vietnam ou in China. Sabes qual é que é esse? Neste caso das katanas, aí eventualmente é que entra o lobby dos importadores, que não querem, e onde estão os lobbies, há pessoas que estão no governo também, não querem
que haja, digamos assim, a instalação de fábricas cá, porque isto prejudica, de facto, a questão da... Porquê? E é por isso que tu estás a dizer... madeira. Nós produzimos aço e temos também madeira aqui. Temos também, mas é por isso que ele está a dizer Agora, muitas vezes não temos que os programas são feitos como o Prodesi, em que se escolhem os produtos e só se fazem aqueles produtos. Ou seja, um produto Katana, que era muito importante para que aquilo tudo Katana e funcionasse... enxada? Que a Katana e enxada. Uma pequena um instrumento básico que fizesse isso, não está dentro do programa. Vamos Porquê? ouvir... Porque o Estado mete-se a decidir produto a produto. Parem com a decisão Vamos produto ouvir, a produto. Passem a ter princípios de apoio e mais nada. Heitor Carvalho, só um minutinho. O Abednego Simão está a fazer sinal. Por favor, muito bom dia. Ora viva, bom dia, Alves, bom dia, gratuito a todos ouvintes da Rádio MFM. Desculpe tê-lo posto à espera por muito tempo. Faz favor, quem fala e qual é a sua atividade, por favor? Bom, falo o senhor Abelardo Antônio, sou empreendedor e motorista também. Muito bem, qual é a sua opinião sobre a questão do acesso às divisas? Bom, sobre o acesso às divisas, eu acho que a burocracia parte a partir dos bancos, porque acho que vem o comunicado, e sobretudo na nossa televisão, que os bancos comerciais foram injetados dólares, não é? Mas quando tu vais para lá para comprar uma nota apenas sendo uma burocracia e tu não consegues, e a solução é vir para a rua. Eu ainda acho, Alves, que a solução, ou não digo até a solução, mas deviam revogar aquela lei que proíbe que as empresas petrolíferas pagam em dólar os seus funcionários. Porque pagando em dólares os funcionários das empresas petrolíferas, eu acho que minimizava a nossa situação e, sobretudo, os empresários, os micro e as médias. Porque as pequenas, pronto, já desapareceram. Mesmo as médias também, por falta de dólar, estão a passar com muitas dificuldades. Porque as coisas lá fora, como nós somos um país bem independente, as coisas lá fora não estão assim tão caras, mas para nós conseguir trazer o produto para aqui, sobretudo ter a divisa, é que estamos a ter uma dificuldade. Só mais, os expatriados, daqueles que eu conheço e que trabalham no mercado dos correios, digo mais os nigerianos, eles preferem ter o Kwanza em mão. Dificilmente eles depositam no banco, porque sabem que no banco não vai conseguir dólar, mas ele vai conseguir no março. Eles rapidamente, quando vão no março, ele tem os seus dólares. Dificilmente os expatriados compram. E quando eles quiserem trocar também o dólar, e digo os expatriados que vêm aqui como visitantes, ele dá a ti como motorista ou como um amigo angolano para ir trocar. Ele também não aceita trocar no banco. Então são essas dificuldades, essa burocracia que se encontra nos bancos e que faz com que nós tenhamos essas dificuldades para ter a divisa. Só para mim terminar já. Tu não encontras divisa, mas se você vem aqui, junto a uma cadeia televisiva aqui no Talatona, tu encontras umas porradas de senhoras. Você pergunta onde é que ela encontra o dólar. Onde é que ela encontra o dólar? Então, tem que se ver isso, mas estamos mesmo a passar mal. Falta de divisa. Muito bem. A maior crise para nós é a falta de divisa. Muito Obrigado, bem. Então, bom trabalho para vocês. Para si também, bom trabalho. Fique connosco, nós vamos até às 13 horas. Meus senhores, há uma questão que ainda não tocamos. As casas de câmbio, ainda existem casas de câmbio aqui em Angola? Funcionam? Elas existem, mas funcionar são muito poucas a funcionar. Tem os problemas com os bancos. Mas o volume. Mas a minha questão é: o volume de divisas que é canalizado para as casas de câmbio é de alguma forma considerável? Não é muito residual. É residual. Deixa eu dizer o seguinte: essa questão do mercado informal. Nós, a nível, vem do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Deixaste bem claro que há um indivíduo aí que aparece aí a falar de uma faculdade de economia, as pessoas pensam que é da Agostinho Neto. Nada tem a ver conosco, ok? Mas para explicar o seguinte: o valor residual do Martes, do setor informal, nosso estudo, acho, pelo que nos foi dito na altura, foi o primeiro que realmente fomos ter com os operadores desse mercado e entrevistámos, conversamos com eles. As transações são residuais, ok? São residuais. E quando eles precisam transacionar grandes volumes, tipo 5 a 10 mil dólares, há ligação com o setor formal.
Então, não vamos martirizar o pessoal do marketing, entre aspas, ok? Passa por pleonasmo, porque as transações lá são residuais, são para coisas pontuais. Repara, a burocracia para uma empresa transferir de Angola para o exterior $50 ou $20, ok? Vamos usar um valor residual, $10, é a mesma que ela tem, em termos de documentação, tem que apresentar junto à banca, é a mesma que ela tem para transferir $100 mil. Nós explicamos isso na altura ao BNA. Okay? $10 para uma empresa, a burocracia é a mesma para $100 mil. Não dá. Por isso é que nessas transações mais residuais, muita gente prefere ir para o mercado informal, que é muito mais rápido. Agora, Carlos, deixa eu terminar aqui, para reforçar aqui um aspecto. Há um aspecto que não se fala muito aqui, que é essa história o que diz a teoria econômica em termos da desvalorização da moeda local, do nosso Kwanza. Em teoria, a desvalorização do Kwanza devia impulsionar as exportações. Foi que nos foi vendido com Prodese, ok? Quando o BNA começou a fazer as reformas cambiais em 2017. Mas o facto é que há desvalorização do Kwanza, mas não há um aumento exponencial das exportações da Angola. Porque desvalorizado, claro, torna mais difícil importar, em teoria facilita as exportações. O que é que estamos a exportar para além do petróleo? Okay? É a banana, estamos a exportar banana, essencialmente. Eu tive o cuidado de olhar aqui. A expansão de 0,3% das exportações é o Prodese. Sim. Mas eu fui um pouco mais ao detalhe, para olhar mais ou menos. Tipo, então, que produtos são esses aqui? Só para termos uma ideia. Produtos são 30 e tal produtos. E eu tentei ver os 10 mais. Aqueles produtos que realmente estamos a dar um salto da gazela, que é desejado pelo poder político, é a banana. Mas agora repara, mesmo com a banana também está a haver uma desaceleração. O preço começou em 2020, se olharmos de 2020 até 2023, né, estamos a olhar 12 meses, né, anos completos, vemos que de 2020 a 2021 houve um aumento de 52%, logo no início, boom. Mas de 2022 a 2023 continua a crescer em termos nominais, saímos de 6 milhões, passamos a exportar 7 milhões de dólares de banana, mas em termos percentuais houve uma redução. Esse crescimento é de 14%, mas se olharmos o crescimento de 2022 para 2023, foi de 34%. Está a haver uma desaceleração. Então isso quer dizer o quê? Que o Prodese não é um bom programa? Não, eu continuo a dizer, o Prodese, porque, repara, foi aprovado tal como está. No documento Prodese diz que Angola vai exportar mais bens primários. Está a exportar bens primários. Banana é bem primário, não é processada. Então está a cumprir o papel. Mas o que aconteceu, o que na altura não nos ouviram, nós chamamos a atenção. Atenção, não isto que Angola precisa exportar mais bens primários. Precisa transformar a economia, transformar os bens antes de exportar, quer dizer, dar um valor agregado aos bens. Isto não fomos tidos nem achados. Quer dizer que, nesta ótica, não há qualquer visão da parte do Executivo para uma efetiva industrialização do país. Não há. Este é o facto. Há discurso, como diz os franceses, parole, mas ação como tal, não temos isso aqui. Há um outro produto interessante que começou bem, a cerveja. Por exemplo, a cerveja de 2022 a 2020 a 2021 teve um crescimento em termos de exportação de 99%. Boom. 2021 o que é que aconteceu? Introduziram o IEC. O IEC é um imposto especial do consumo para penalizar aqueles produtos nocivos à saúde pública. Mas o IEC já foi retirado, não é? Não, acho que ainda continua. Apesar do IEC não se incidir não se incidir nas exportações, quer dizer, as exportações estariam livres do IEC, mas eles são produtores. Também produzem para o mercado interno e também iam fazer volumes e geram muito emprego. É isso aqui. Claro, eles reagiram e reduziram as exportações. Hoje as exportações de cervejas, que em 2021 equivaliam a 12 milhões de dólares, hoje estão à volta de 3 milhões de dólares. Valores residuais. É isso aí. É preciso recordar... Mesmo os 12 não é nada. Sim, é preciso recordar... Mas estávamos a começar. É preciso recordar que... Sim. Olha, o Jaime está mais de 30 minutos calado. Por culpa dele, porque eu dei-lhe a palavra em 2 ocasiões muito e ele preferiu passar. É só para recordar, Jaime, que o Prodese, o famoso Prodese, é o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações. Portanto, há uma grande ambição de diversificar as exportações e substituir as importações, como se Angola pudesse viver sem importações. Vamos embora, Jaime. Nós tivemos cá um arquiteto que ele dizia que nós somos um país informal, né? Que ele, numa análise assim muito apaixonada, até parecia mau,
Mas ele tem razão quando ele dizia que Angola é um país informal. Mas é na informalidade, não aplicando aquilo que diz a academia, na gestão de processos. Porque quando nós falamos diversificação das importações, redução das exportações, vamos segmentar isto. Quando queremos reduzir exportações, é um programa à parte. Quando queremos aumentar importações, outro programa à parte. Os tigres asiáticos fizeram isso, os países emergentes da América Latina fizeram isso, todos os países que se desenvolveram, tirando as antigas potências coloniais, tiveram os seus prodezes com nomes parecidos ou divergentes, mas foi exatamente a mesma coisa. A grande diferença em relação a nós é que nós temos dificuldades de desenhar processos, sistematizar as etapas, estabelecer objetivos, ter disciplina suficiente para ir poder acompanhando rigorosamente, implementando variáveis de correção sempre que se verificarem desvios e ter uma classe política comprometida com um projeto de Estado e não um conjunto de aproveitadores que se usam das suas posições para satisfazerem agendas particulares em nome do Estado. Esta é a grande diferença. O Sr. Presidente da República esteve na Coreia do Sul em tempos, que é um grande exemplo de como o PRODES lá funcionou. O vizinho ao lado, a China, a mesma coisa, o Vietnã, a Índia, que a Índia continua com seus PRODES, apesar de todo o pulmão econômico que tem, para aqueles que exportam imposto zero, para poder estimular a exportação, imposto zero. Tira o produto da Índia sem pagar impostos. Mas o que é que se passa conosco? É que nós definimos um conjunto de produtos dentro do PRODES, mas nós não fizemos nada para poder maximizar, aumentar a eficiência produtiva daqueles produtos que nós elencamos no PRODES. E um outro erro do PRODES é que não tem a componente industrial acoplada a ele. Como é que nós queremos, por exemplo, ser uma grande potência na produção de feijão, desde que se avançou com o PRODES? Em 2021, só agora estamos a falar da produção de fertilizantes. Nós não temos uma resposta da academia para poder estudar o feijão que se planta em Malange. Pode não ser o mesmo feijão com as mesmas características do feijão do Bié, do Cuito, do Mochico. Porque é necessário que a academia entre. Vamos fazer correção de solos, vamos melhorar geneticamente as plantas para elas serem adaptadas ao clima, ao solo e uma série de componentes. Os outros fizeram isto. Quer dizer, chamaram a academia que é para oferecer soluções às pretensões dos políticos. Joaquim, eu estou a interrompê-lo mesmo para privilegiar os ouvintes, não percam o raciocínio. Chamaram a academia, aliás, o Anda já tinha dito que o Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, para que não haja dúvidas, teve cuidado em várias circunstâncias de chamar a atenção aos decisores, mas os conselhos não foram acatados, e nós temos dito aqui muitas vezes, o Jaime é uma das pessoas que bate muito nessa questão, que não se pode projetar o desenvolvimento do país sem envolver a academia. De qualquer modo, vamos ouvir um ouvinte que esperamos que seja também empresário e que esteja ligado ao circuito das divisas. Muito bom dia. Muito bom dia, Alves. Quem fala, se faz favor, e qual é a sua atividade? Fala o Rodney Kizomba. Eu trabalho na atividade de tecnologias de informação, cuja qual quase todo o material é importado de fora, porque nós não fizemos nenhuma placa de um relógio, né? Temos que importar. E sem isso, encarece muito o preço final ao consumidor final, né? O meu descontentamento é o seguinte, é que nós estamos com um país que tem uma economia completamente desinformal. Ela está totalmente desincronizada com as economias do mundo. Até países que noutrora tinham grandes consequências de guerras e tinham problemas econômicos muito sérios, como a Etiópia, eles conseguiram ultrapassar Angola, mas de uma velocidade muito forte. O que não consigo perceber é como é que nós conseguimos insistir num país em que temos muita gente inteligente para gerir o país e temos um bando de incompetentes que nos põe numa situação muito grave, que daqui a dias nós nunca mais vamos sair de uma crise, porque o mundo evoluiu muito rápido, né? E nós nem sequer tecnologia, nem na área da saúde, nem na área da ciência, nós fizemos alguma coisa.
A única nossa esperança que se fala é a agricultura. Mas a agricultura não se faz com enxadas, nem katana, isso acabou há muito tempo. Há quase 50 anos os países raramente usam katana para fazer agricultura. Não vamos conseguir avançar a agricultura sem termos produção interna de tratores e outras máquinas de colheita e de plantação, né? E eu acho que vamos fazendo vários debates, vamos falando muito sobre o país, mas o nosso país em realidade não avança. Eu, em particular, cresci 22 anos na Inglaterra e vou dizer uma coisa, esse país não está preparado nem para sair do chão. Ele está preparado para ficar onde está. E a economia do país nunca vai avançar porque não exportamos nada. Nós não produzimos nada local, com qualidade, para exportar. Os países estrangeiros têm uma exigência muito forte na questão da qualidade. Eles implementam a ética, moral no próprio produto. Onde é que o produto sai? Como é que é produzido? Quem está envolvido em produzir os produtos? O tipo de empresário está envolvido em fraudes? Tudo isso contamina a economia do nosso país. Esse é o meu contributo. Muito obrigado, caro ouvinte. Fique conosco. Nós vamos até às 13 horas. Muito obrigado. Vamos só deixar que o Jaime conclua. Estava a falar do facto de não se envolver a universidade, os centros de investigação na concessão desses programas e depois então passamos para o Carlos. Jaime. Exatamente, porque falta essa componente científica que deve dar suporte às decisões políticas. E há um outro segmento que deve ser também revisto. Do ponto de vista macro, grandes ideias, mas nós temos problemas sérios no nível operacional destes programas. Porque se o nível operacional estiver organizado, aquelas distorções ou desarticulações que vêm da estrutura política podem ser corrigidas cá embaixo. O político diz, eu quero reduzir as importações, quero aumentar as exportações. Depois, alguém tem que encontrar mecanismos de transformar essa visão política numa coisa fazível, mas com timings, com objetivos. Eu tenho que dizer, dentro de 10 anos, vamos reduzir a importação de milho em 70%, produção de açúcar em X%. E depois alguém vai ter que trazer aqui um programa desenhadinho com as etapas todas, quanto é que isso vai custar, quem serão as partes intervenientes, como se faz isso. Então, nós temos aqui um nível de incompetência tão alto, agregado a esta confusão que se faz. Atividade econômica versus atividade política. É que quando se decide as coisas, o político tem sempre a informação privilegiada, antecipada, e vai criando todas as condições para ir aniquilando os concorrentes. Sem um ambiente de perfeita concorrência, nós não vamos a lado nenhum. Temos que desamarrar a economia. Epa, mas olha que isto é um bocadinho, não sei se terminaste. É um bocadinho contraditório. É um bocadinho contraditório com aquilo que tu disseste do planeamento, não é? Que tem que se escrever, porque é o seguinte. O problema, o Excel, mas o papel tem que ter aceita um plano, tudo. Carlos. Mas como claro, se faz as coisas sem plano? Claro, mas epá, não é porque nós os mas planos... Carlos, o que é que tu não concordas? Sim, Que então não se faça planeamentos? Não, por amor de Deus. Nós às vezes dizemos que o país é governado de improvisos. Agora não queremos planeamentos. Vamos lá ver o seguinte. Eu defendo aqui uma coisa que o nosso amigo Heitor diz muitas vezes. Este planeamento detalhado, com pormenores, com etapas, com não sei o quê, é o que nós temos mais. O Prodesi, aqui, por exemplo, eu não direi o Prodesi, porque o Prodesi enferma... Mas, Carlos, sem interromper o teu raciocínio... Mas interrompendo mesmo. Pronto, sem interromper, mas interrompendo. O mais velho, Gilberto Simão, trouxe cá um exemplo concreto das carrinhas. Mas como é que alguém não pensou que aquela carrinha... 6 meses depois não vai andar porque nem o rolamento temos em Angola. Mas calma, isto é uma história que vem de longe. Pela minha idade e pelo meu tempo de jornalismo, eu já vi isso há 40 anos. Importarem-se autocarros que não têm representantes em Angola. É a economia centralizada. Que não têm representantes em Angola. Nós já chegamos ao cúmulo de importar, aí há quase 40 anos, máquinas para limpar a neve. Portanto, é melhor ficarmos por aqui e vamos ao que interessa. É já pensar que a seguir ao aquecimento global vem o arrefecimento global. Vamos voltar a uma era do gelo, como foi há não sei quantos milhões de anos. Mas pronto, mas de qualquer modo, Carlos, ao dizer se não concordas com o Jaime, eu só queria clarificar essa questão. Planeamento, sim, mas não de que forma?
é o seguinte, o nosso planeamento é muito detalhado, corre tudo bem. Esta coisa, estas entregas de meios foram planeadas, existe um planeamento. Existe planeamento, porque é o seguinte... Mas qual era o objetivo por detrás dessa entrega de meios? Era efetivamente genuína ou alguém, um chico espertinho, usou essa suposta boa vontade de Estado? É aí que eu discordo contigo no planeamento, porque planeado foi. Aquilo foi planeado para não funcionar, não é? Mas não, claro, toda a gente sabe, não é? Mas no papel funciona, não é? Porque nós vamos entregar as máquinas. O Gilberto diz uma coisa, epá, tu achas que tinha que ter no planeamento que era preciso mudar os filtros? Não. O planeamento vai a esse O detalhe. planeamento deveria recomendar que o fornecedor dessas carrinhas tenha que ser um concessionário local. Exato. Ou fazer acordos com... Não, desculpa lá. O Estado não tem que comprar carrinhas. O Ministério da Indústria, ou não sei das quantas, não tem que comprar carrinhas para entregar às pessoas. Eu concordo contigo. Pois, quando tu fazes isso, está na cara que não vai funcionar. Não vai funcionar, não é óbvio. Quer dizer, este tipo de coisas. Mas eu vou-vos dizer um plano. Mas então de acordo, os dois. Estamos de acordo. Eu estou só de acordo. Não tem que oferecer carrinhas. Eu estou só com a... Ele depois até me surpreendeu, aqui o nosso amigo Jaime, porque a gente, além de debater, conversa noutros fóruns. E esta coisa da defesa da economia de mercado é uma coisa que de facto me surpreendeu, e da concorrência. Surpreendeu-me. Parabéns, Joaquim. Vamos ao que interessa, e, portanto, Carlos. há aquela coisa entre o planeamento e a concorrência e a economia de mercado. Um programa bom, sabes qual é que foi? O Angola Invest. O Angola Invest é um bom programa. Era um bom programa. Sabes que, olha, por exemplo... Porquê? Eu vou-te dizer, porque tinha as vertentes todas. Sabes qual é que foi depois o problema daquilo? E o problema é sempre, muitas vezes, é sempre o mesmo. Quem são os empresários que são escolhidos para serem apoiados? Escolhidos, sim senhora. Porquê que os empresários devem ser escolhidos? Por causa de uma coisa que está... Porquê que não concorrem para aceder aos créditos disponíveis? Vocês é o seguinte, estamos a falar da mesma coisa. Isto é uma questão política. Isto não é uma questão económica, isto é uma questão política que o Anda diz sempre. Os senhores não querem ceder o poder económico, nem político, nem económico. Esse é que é o grande problema. Sim, mas eu preciso recordar... Para quem é que vão as carrinhas? Gilberto, conseguiste dar uma carrinha? Não, mas os amigos, as pessoas do Kwanza Norte que receberam as carrinhas não estão identificadas? Todas, não é? Todas. Pois, no Kwanza Norte, no Kwanza Sul, no Uambo... Foram distribuídos 50 autocarros no Kwanza Norte e hoje não funciona 1 a 2. Os outros não estão lá a funcionar. Mas estão identificados de quem são. Agora, foram empresários ad hoc. E não pagaram ao Estado. Foram empresários ad hoc, não é? Muitos funcionários do aparelho do Estado que receberam as carrinhas, e nem sequer amortizaram, que receberam os tratores, que receberam os caminhões. Isto não é um problema de planeamento. Quem fala dos tratores, fala das fazendas, dos aviários. O meu primo recebeu um aviário no local com galinhas. Ele comeu até a última galinha. Até a última galinha. Momentos de fome não morreu. Não, vamos ao que interessa. Vamos com seus amigos, grades da ECA, vamos comer os frangos até a última galinha. E o primo também convidou o Jaime. O Jaime participou. O Jaime foi um dos comensais das galinhas dadas pelo Estado. Vamos ao que nos interessa. Meus senhores. O que eu estou a dizer é que este problema é político. O problema não é económico. O problema é político. As pessoas não querem abdicar do poder que têm. E depois é o seguinte, quando nós temos, ao nível ao nível do topo da estrutura, a fazerem essas coisas, esses comportamentos são replicados na base, em todos. Toda a gente que trabalha para o Estado que tem salários de miséria, toda a gente replica os comportamentos que estão lá em cima. E, portanto, essa é que é a questão. Porque, repara, não há falta de soluções. O Heitor diz uma coisa com a qual eu estou de acordo. Eu não vou apoiar a produção de pensos higiênicos como acontece com o Prodesi. Eu vou apoiar a produção de preços higiênicos se eles se trouxerem valor acrescentado nacional. Esse é que deve ser o critério. Isto existe em todo o mundo. Está tudo definido. Eu não posso obrigar os bancos a emprestarem dinheiro a 7%. Eu, se quiser que os bancos emprestem dinheiro, digo, vocês negociam com o Gilberto, que é o único empresário que está aqui. O Gilberto vai ao banco e negocia a taxa de juro com o banco.
E se eu quiser que o Gilberto só pague 7%, eu pago a diferença para cima. Estado. É o Estado, é o Orçamento Geral do Estado. Não tem que ser assim. Mas tudo isto, tudo isto sabe, tudo isto está estudado, tudo isto está coisa. Agora, há um problema que eu estou a dizer. É um problema político e é um problema que isto não vai ser ultrapassado enquanto as coisas continuarem como elas estão. E quanto custa este problema político? Custa o nosso atraso e a estagnação do país. Justamente. Nós temos a questão que ele colocou, Alves. Em 2014, o PIB de Angola era de 146 mil milhões de dólares, 150 mil milhões de dólares. Isto é o nosso rendimento, não é aquilo que a gente ganhava. A remuneração dos fatores produtivos, o trabalho, o lucro. Sim, mas era o petróleo só. 150 mil. E agora é quanto? Agora é menos de 100 mil milhões. Portanto, estás a ver, ninguém aguenta, não há família nenhuma que aguente e que tem que se ajustar. Nós todos calhamos sempre aonde? Na diversificação da economia. E o que nós vemos dizer, e depois há outro problema da avaliação, porque é o seguinte, o governo tem essas boas intenções todas. O governo tem essas boas intenções que vamos proteger os empresários nacionais. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Mas depois o resultado que nós temos, como não há resposta da produção nacional, o resultado é o quê? O aumento dos preços com os quais todos nós estamos confrontados. E, portanto, toda a gente sabe... Sabes que no caso... Voltando ao problema cambial, é o seguinte. Tu sabes quem é que está a sofrer, ou uma parte que está a sofrer com esta distribuição cambial, sabes o que é que faz? Faz com que uns bancos roubem clientes a outros. Eu tenho um banco que diz o seguinte. Eu tenho um banco que me vem pedir dinheiro emprestado a mim no mercado monetário, vem-me pedir dinheiro emprestado a mim para comprar divisas. E depois telefona-me para vender divisas. Mas qual é a causa desta situação? Aliás, a propósito... É a falta de transparência na distribuição das divisas. Como é feita a distribuição das divisas... Estou a fazer uma pergunta, Heitor Carvalho. Vocês não respeitam nem o moderador. Como é feita a distribuição das divisas pelo Banco Nacional de Angola ou pelo Tesouro Nacional? Como é que isso é feito? O Tesouro Nacional diz uma coisa que é o seguinte, que a mim me causa muita estranheza. O Tesouro Nacional diz que privilegia a produção nacional, a importação de matérias-primas, o material de saúde e todas essas coisas. É isto que o Tesouro Nacional diz. Agora eu pergunto o seguinte, e depois diz que dá o dinheiro aos bancos que fazem essas operações. Agora eu pergunto, como é que o Tesouro Nacional identifica essas empresas se isto é a quebra do sigilo bancário, não é? Sim. Porque eu não sei como é que o Tesouro Nacional consegue ver quem são as empresas que fazem esse tipo de operações. E em que bancos? E em que bancos? E depois, mais do que isso, o Tesouro Nacional, além de vender aos bancos, vendeu ao Banco Nacional de Angola. Foi a terceira instituição que comprou dólares ao Tesouro foi o Banco Nacional de Angola. E o Banco Nacional de Angola, ao contrário do Tesouro, que diz para onde é que foi o dinheiro, o Banco Nacional de Angola não diz para onde foi o dinheiro. E depois geram-se essas coisas como o nosso ouvinte. O nosso ouvinte ouve falar de milhões e acha que o Estado está a injetar milhões e milhões. E, aliás, depois isso é feito, ainda é corroborado pelo próprio governador do Banco Nacional de Angola, que vem dizer que injetaram dólares no mercado. Quer dizer, isto tudo Calma, é Carlos. Falta de transparência. Heitor estava a pedir a palavra. Heitor, faz favor. Não, o que eu estava a tentar era fechar aquilo que o Carlos Santos estava a dizer. É que o planeamento nas economias modernas não se faz da forma como se fazia há 60 anos, tentando definir cada produto, cada parafuso, cada coisa do género. O planeamento faz com variáveis macroeconómicas e com variáveis monetárias e a definir critérios e regras que são de aplicação genérica e sem necessitar de relação pessoal. Mas tem também muita razão, é que isto é assim por causa das relações, da forma como estão desenhadas as relações políticas no nosso Estado. Por exemplo, Heitor Carvalho, um Prodesi, por exemplo, um programa para diversificação da produção e das exportações, na ótica do Heitor, como é que deveria ser concebido? Os tais 54 produtos... Não há 54 produtos nenhum, há um critério objetivo, que é valor acrescentado, por exemplo. E isso significa que quem apresentar um projeto com mais valor acrescentado interno, portanto, que produz mais lucros e mais salários,
basicamente, para simplificar isto para as pessoas. Se quiseres, Luanda, faz-te um projeto artificial dessa natureza e apresentas também. Esse projeto tem que haver boa análise de projeto. Depois tem que ter uma boa análise de projeto. E isso tem que ser definido pelos bancos. Tem que ser os bancos a decidir. Não pode ser o Estado. Quem consegue apresentar esses critérios, cumprir com esses critérios, tem direito ao Sim, mas essa visão do governo... Mas espera aí, e depois isto tem que ser complementado com disciplina e com regras de penalização. Ou seja, eu conheço, e dou várias vezes este exemplo, alguém cuja filha foi para a Inglaterra e chegou lá e aldrabou o rei, na altura a rainha, e beneficiou de uma série de apoios sociais que não tinha direito. Tudo bem, deram-lhe. E depois, é claro, foram fazendo as inspeções até que chegou a vez dela. Inspecionaram. Você não tem direito, anda cá, mete dentro de uma celazinha, não é? E só sais daqui quando pagares isto que tu recebeste em dobro. Não é, se recebeste 100 vais pagar 200, porque andaste a roubar a rainha. Enquanto nós não fizermos este tipo de regras, depois, quer dizer, ter um critério objetivo e depois ter a consequência, no caso de incumprimento ou tentativa de burla, etc., dificilmente vamos sair. Mas o essencial é termos critérios objetivos, critérios genéricos que se apliquem de forma automática e não esta nossa característica, que é todas as decisões a nível do Estado são decisões pessoais, em que eu, para beneficiar de alguma coisa, tenho que ir pedir a uma pessoa, essa pessoa vai decidir eu vou ficar completamente na mão dela, porque ela vai decidir. E portanto, eu dependo sempre. Eu só quero fazer uma perguntinha. E no caso de quem burlar a rainha for um dos príncipes, também vai preso. Não, vamos só deixar o Gilberto Simão, já está aqui há muito tempo. Bem, como tocaram no ponto, Angola Invest, Prodese, o empresário, como líder associativo de duas associações, uma a nível nacional, que é das planificadoras, e nível provincial, que engloba todos os setores de produção. Da província do Kwanza Norte. Eu estou em contacto permanente. Meus senhores, os programas de Angola Invest e Prodese não são maus, são muito bons, excelentes. O Prodese também. O problema é o PAC, Programa de Apoio ao Crédito, que não funciona, meus senhores. Da maneira que está o nosso sistema de produção, economia livre de mercado, concorrência, quem vai buscar dinheiro, e porque os bancos, nós temos aqui dois constrangimentos, meus senhores, para ir aos bancos. É o banco e é o fornecedor. Para eu funcionar, para eu viabilizar o meu projeto, eu tenho dois constrangimentos. Primeiro é o banco. O banco não é uma associação de caridade, meus senhores. Tem exigências, tem rigor. O banco prefere pagar multas do que satisfazer os avisos do Banco Nacional de Angola. Outro constrangimento é o fornecedor. Nós estamos há 50 anos, não conseguimos produzir uma enxada, uma katana, foi aqui dito, não é? Então, o fornecedor, tudo vem de fora. Eu faço um projeto no Prodese, no âmbito do Prodese, do Angola Invest, e eu digo que a katana vai custar 1000 kwanzas. Quando o banco mudar o projeto, a katana já custa 5000 kwanzas. Como é que eu vou viabilizar o meu projeto, meu Deus? E depois, outro problema. E mais, tenho FACRA, tenho FADA. Estes programas também são muito bons, mas o FACRA o que é? É um projeto de risco. Então como é que eu tenho um projeto, que o governo faz um projeto de risco e as casas de microcrédito e os bancos estão a pedir ao micro, ao pequeno e o médio avalista, garantias reais. Há um programa de risco. Mas a gente manda, por exemplo, eu mandei, através da associação, das duas associações eu faço parte, lista de mais de 100, que depois de muito tempo conseguimos cumprir os requisitos que eles querem. Depois, quando chegamos lá, o dinheiro acabou, já não tem dinheiro.
Eram 300 e tal milhões, 500 milhões, mas já não tem, vamos esperar o reforço. Mas, entretanto, quando nós fomos para a coisa, telefona-me 3 ou indivíduos, respondem e dizem, olha, a associação não conseguiu viabilizar o meu projeto no banco, mas eu tenho um consultor que me telefonou, se me der 20%, o projeto amanhã está despachado, que já não havia dinheiro. Mas, entretanto, o projeto foi. Está a ver? E depois temos aqui outro problema, meus senhores. O sistema de produção que temos no país só beneficia os grandes. Eu, como grande empresário, posso ir buscar ao projeto FACRA, não é? 50 os milhões que eu quiser. Eu crio a DOC, 5, 10 empresas micros, não é? Eu fico avalista deles, como grande, não é? E eles depois vão, como micros, buscar o dinheiro. Isso também acontece. Porquê? Exatamente. O governo tem que tomar medidas, meus senhores. Nós não podemos ser radicais. Eu, pela idade que tenho, já trabalhei em 3 sistemas de produção. Capitalista colonial, gestão centralizada de Estado, e nós estamos agora no sistema de produção de mercado capitalista selvagem, que eu considero. Aqui, da maneira que está a nossa economia, só os grandes é que vão sempre funcionar, porque o micro não tem hipótese. O pequeno nunca tem hipótese de concorrer com o grande, nem o micro. Então o governo pode, há uma solução, é criar, de facto, mecanismos que podem beneficiar exatamente o micro e o pequeno, através do associativismo e do cooperativismo. Cooperativismo não é cooperativas de produção, atenção, meus senhores. O cooperativo é mais amplo. Cooperativas de crédito, cooperativas para ir ao banco e para representar os micro e pequenos junto dos bancos, e cooperativas polivalentes de serviços para ir ao fornecedor, não é? Discutir os preços justos do meu projeto. Este é que deve ser feito. Outros países já fizeram. Nós temos que ter é um Estado dos sistemas. Não podemos ser radicais. O socialismo tinha, de facto, a gestão socialista tinha, de facto, muitos defeitos por falta do nosso conhecimento também. Que nós não tínhamos ainda conhecimento para gerir um país da dimensão da Angola que tinha. Mas tinha bons. Ninguém é tão bom que não tem nada de mau, ninguém é tão mau que não tem nada de bom. Não podemos ser radicais. O problema é que 100% de é colono? Não, 100%. Não podemos ser nada do colono. Agora a gestão centralizada? Não, senhora, agora vamos acabar tudo para a esquerda, vamos tudo para a direita. E caímos agora na globalização, meus senhores. O mais grave não foi a colonização. O mais grave está a ser a globalização. Nós estamos a ser globalizados. E na globalização, nós é que estamos a entregar a nossa economia toda ao estrangeiro. Porquê? Porque ele tem capital e tem conhecimento. Meus senhores, como é que eu vou concorrer nas padarias? Porque é que as padarias estão todas na mão de estrangeiros? Eu tenho amigos estrangeiros e eles me contam, eu não tenho problemas de trazer aqui 100, 200 mil dólares a um juro de 1%, 2% e a fundo perdido. E eu chego aí e compro a tua padaria de um dia para o outro. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Exatamente. Mas agora é preciso salvaguardar essas posições, meus senhores. O governo... Mas o governo tem que reservar só. Não podemos ser radicais. As importações nunca vão acabar, meus senhores. Nunca vão acabar. E a globalização nós não vamos acabar com o estrangeiro. O estrangeiro até temos que... Nós pedimos tudo para o estrangeiro vir e ele vem. E a gente está-lhe a entregar tudo. O que é preciso fazer, meus senhores? É exatamente... o indivíduo tem, por exemplo, um projeto. Nós vamos... pedir ao governo que crie um mecanismo que eu consiga beneficiar sem ser manipulado. Por exemplo, 20%, 30% do dinheiro que é destinado, por exemplo, o meu setor, eu falo do meu setor, do trigo. Quanto é? Fui a um debate, são 300 milhões de dólares que o Ministério disponibiliza todos os anos, 300 milhões de dólares, para a importação de trigo. Trigo que nós podemos produzir aqui. Disponibiliza como? Para a compra de trigo. Mas como é que é? O que é quem compra o trigo? Quem compra o trigo? Tem 300 milhões de dólares. Sim. São aí 3 ou 4 moageiras que recebem... E qual é o critério? São esses. Eles têm moageiras, vão
Vamos mexer da indústria, pode saber. Vai saber. Então, é que nós não podemos. O Gilberto está a dizer que a gente pode saber, mas a gente não consegue saber. Mas pronto, depois, o que é que acontece? Não, mas agora, o Gilberto Simão sabe quais são as 3 moageiras e quem são os donos. Sim, são os donos. Agora, o que é preciso? Só que donos quer dizer. É o governo dar um murro na mesa e dizer: pronto, não vamos acabar com dar os 300 milhões de dólares, mas 20% ou 30% deste valor vamos dar ao Sr. Vinevala, vamos dar ao Sr. Felisberto, vamos ir buscar o Kwanza Sul, um produtor que produz trigo, vamos dar no Bié, no Ambo, no Kwanza Sul, no Quando Cubango, esses indivíduos. E depois fazer uma coisa que é importante, que eu também já fiz. Eu, no tempo colonial, por exemplo, fui diretor de uma empresa. De indústria. E sabe o que é que faziam? Tem que haver o casamento entre o industrial e o agricultor. Sim, meus senhores, o agricultor é analfabeto, não tem documentos, não tem que ir ao banco buscar dinheiro, não tem que ir procurar o preço. É o industrial. Antigamente, até no tempo colonial, era o comerciante que financiava. Eu tinha um tio, por exemplo, no local, que tinha uma capatazia. Chamavam-se capatazias, as cooperativas chamavam-se capatazias. Nos anos 70, estou a falar, 60 e 70. Então, o que é que acontece? A capatazia é que dava, portanto, a semente é que dava a enxada, é que desmatava, é que dava o engenheiro agrónomo e ele só recebia no fim o produto, pagava. O cliente não tinha dinheiro, pagava com esses produtos, com produção. E depois não havia bancos. Sabe não havia bancos, não havia banco. Os bancos eram os comerciantes. Sim, mas esse modelo é viável. É viável. Em 2024. É viável, sim, senhora. Vamos criar uma cooperativa. Olha, a revolução agrícola na China. O Estado dos sistemas. Se você, por exemplo, criar uma cooperativa de crédito... Na China, um Estado de 2 sistemas não é o que o Gilberto está a dizer. Não sei, mas pronto. Uma é o político, outra é o económico. Mas imagina, mas deixa-me só o raciocínio. Não é uma economia centralizada e uma economia de mercado. Eu estiver nesses 20%, se eu tiver esses 20% dos 300 milhões e criar uma cooperativa, e o governo possibilitar a criação de uma cooperativa de crédito. E se eu buscar, os dados são esses, e eu só for buscar 1 milhão, por exemplo, de filiados para esta cooperativa de crédito, e se eu pedir $50, Gilberto, eu posso ficar 550 milhões. E desse dinheiro... As cooperativas de crédito são disponíveis de acordo com a legislação, porque é que vocês não fazem isso? Não, mas é preciso facilidades para isso. Mas tu faz facilidades. Sim, as leis têm que ser revogadas a lei. O Gilberto está no mercado há mais de 50 anos. E não é a primeira pessoa. Desculpa, Carlos. Eu estou a falar contigo, Carlos. O Gilberto... Se não fizermos isso, nunca vamos ver. Gilberto Simão, só um minutinho, se faz favor. Eu já entrevistei várias pessoas desta Rádio MFM, já participamos em vários debates. Filomeno Oliveira, muito antes de ter exercido as funções que já cessou no governo, foi das pessoas que mais se bateu pelas cooperativas de crédito de responsabilidade solidária e que não existiam, porque havia qualquer empecilho institucional. E continua a haver. O que está a dizer aqui o Gilberto, eu já ouvi aí há pelo menos 5, 6 anos na voz de outros produtores nacionais. Mas essa não é a grande questão, Carlos Rosado Carvalho. A questão que eu quero que os senhores reflitam sobre ela tem a ver com algo também que disse o Gilberto Simão, que se o Estado gasta anualmente $300 milhões para a importação de trigo, não importa. O Estado não gasta anualmente nada disso. O Estado não gasta. Importações são importações, não são gastos. Pronto, são coisas diferentes. Pronto, o Estado aplica todos os anos cambiais. O Estado não. O país aplica, não é o Estado. Pronto, o país faz o OGE, não tem a ver com o país. Disponibiliza cambiais. Isso é no socialismo, que ainda estás no socialismo. É normal que eu esteja no socialismo. Alguém ainda está no saco desenfreado do erário também. Mas se o Estado... ou se o país aplica todos os anos $300 milhões para a importação de trigo, um produto que podemos produzir. Um minuto, Gilberto Simão. O Gilberto Simão está a dizer que se pelo menos 20% desse valor fosse aplicado para a produção de trigo, já teríamos avançado. Mas é que aplicado é o Gilberto produzir trigo e as moageiras comprarem-lhe trigo. Essa é que é a aplicação. Não há outra aplicação. A aplicação é essa. Isso não funciona. As moageiras compram trigo. Não funciona. Vamos lá pôr as coisas como são. As moageiras compram trigo no valor de $300 milhões todos os anos. Assim é que é. Se existir trigo nacional,
O que essas moageiras poderão fazer é, em vez de comprar 300 milhões lá fora, comprar 280 milhões lá fora e comprar 20 milhões como fazer para que haja produção local de trigo? Ou seja, a questão é alguém que produza os 20 milhões. Porque se não houver, e como se escoa, e como se garante que os 20 milhões produzidos internamente têm escoamento, têm preço e têm mercado interno. Aí é que está o erro. Essa é que é a aí questão. É que está o problema. Essa é que é a questão. Não doutor Heitor, como é que você... Não, mas é que o problema... Gilberto, deixa-me dizer... Gilberto está pedindo um ponto de ordem. Gilberto concorda consigo. Como é que o doutor vai fomentar a cultura de trigo quando você tem a moageira no litoral e um indivíduo que está no Mochico, você lhe obriga a trazer o trigo para o litoral para lhe vender? Não, você tem... O produto tem que ser transformado ali onde ele produz. O que é que os senhores que nós da associação proporcionamos? Temos, por exemplo, no Biel, no Venaval. Temos no Ambo, são exemplos práticos. Como é que eles fazem? Eles é que são os fomentadores. Eles só trabalham com trigo nacional, mas quem é? Eles fazem aquilo que já se fez no antigamente. Eles é que dão a semente, eles é que dão a enxada e o produtor que não tem dinheiro, não consegue ir ao banco, lhe vem trazer o trigo depois de 4 meses. Agora, os indivíduos que têm as moageiras aqui no litoral não fazem isso. O que é que eles querem? Estão mesmo aí a fomentar a importação, a produção de outros países. Este é o grande problema. O grande problema é esse. Quem tem que fomentar a cultura é o industrial, é o comerciante. Agora, se estivermos aqui nós à espera que venha um indivíduo e diz, não, eu quero comprar trigo, mas eu vou no trigo angolano. Não, você é que tem que fomentar a produção de trigo. Tem que dar possibilidade. Gilberto, com essa parte, o industrial, eu sou industrial. Olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo. É realmente grande. Não, desculpa, eu estou num setor que domino, meus senhores. Estou num setor que domino e que eu já fiz isso. Eu, por exemplo, era diretor de uma fábrica já no tempo colonial se fazia isso. Eu era diretor de uma fábrica de sacaria de ráfia. E nós fazíamos, que tinha Venâncio Guimarães Sobrinho, uma grande moageira aqui. Ele importava 60% de trigo, mas 40% era de produção local. Ele é que fomentava essa produção. Ele, com a moageira... Ele, moageira industrial. Moageira industrial. É que ia... no Ambo, no Bié, e ele dava as sementes, dava tudo. E era assim que as coisas funcionavam. E ele conseguia 40%. Vamos voltar ao Heitor Carvalho. Vamos voltar ao Heitor, mas eu queria que o Heitor também pegasse nesta deixa. Só um minuto. O Gilberto está a dar um exemplo. Este exemplo existe na América do Sul também. Sim, que são os industriais fomentarem a produção. Exatamente. O que é que falta para que em Angola as nossas moageiras implantadas no litoral fiquem viradas para o além-mar, para a importação e não sirvam de impulso para a produção nacional? Gilberto, estou a falar para o Gilberto. Com isso que acabou de dizer, esta última parte, eu estou plenamente de acordo. Toda a gente está plenamente de acordo. A primeira é que não está certa. Porque não é o governo que gasta 300 milhões a comprar. São as moageiras. A questão que se põe... A questão que se põe... Heitor Carvalho, posso fazer uma pergunta simples? Como é que essas 3 moageiras têm acesso todos os anos aos 300 milhões de dólares? Elas não têm acesso aos 300 milhões de dólares. Elas compram produto. Se não encontram produto nacional, e foi o grande erro das nossas importações a partir de outubro... Está previsto na lei. É que a partir de junho do ano passado... E a lei é perfeita, não é? Está a dizer que a lei é perfeita. Não, eu posso explicar. Porquê é que os preços estão onde estão? Porque a partir de junho do ano passado se fez o que se está a dizer aqui, que é, nós vamos poder produzir 20 milhões, ou 30 milhões, ou 50 milhões desses 300 milhões de trigo e, portanto, nós só vamos importar... em vez de 300 milhões, vamos importar só 250. Menos 20%. E depois, quando se chegou ao mercado local, não havia o trigo suficiente. E como não havia o trigo suficiente, deixou de haver trigo no mercado. E porque deixou de haver trigo no mercado, os preços dispararam. Portanto, estas coisas não se fazem assim. Tem que ser ao contrário. Tem que ser a moageira... Primeiro, é preciso fomentar que haja moageiras locais.
perfeitamente de acordo. Micro e micros. É preciso fomentar para isso. facilitar é preciso a fomentar aí no local. É preciso fomentar o sistema de crédito que você descreveu aí muito bem. Sim, mas eu fiz uma pergunta que não sistema me de crédito respondeu. funciona. Mas eu fiz Mas uma não pergunta. Tem bancos comerciais. Meus Não, os senhores. bancos comerciais Não há os banco bancos comercial. comerciais não. Banco- É o industrial. É que faz- Não, estou a dizer que o financiamento não é através de bancos comerciais. Não tem essa vocação. Não é através de bancos comerciais. Mas por que não me responde uma pergunta simples? Eu quero saber de onde vêm os 300 bilhões com os quais essas mulheres importam o trigo. Isso é divisas. São Sim, divisas. mas como é que... É o Ministério. Como é que eles têm acesso e o Gilberto não tem? No sistema Mas, meus se nós senhores, tivermos- por amor de Deus, respondam uma pessoa só. Se tu tens um sistema de câmbio livre, as pessoas que têm... grandes, só os as pessoas grandes. que têm... Gilberto, só me diz, as senão não pessoas que percebo têm o Heitor Carvalho. divisas, as pessoas que têm dólares vão a esse sistema de câmbio e dizem eu vendo dólares a X. As pessoas que querem comprar dólares vão a esse mesmo sistema e dizem eu quero comprar dólares a Y. E depois o sistema é um sistema de mercado de oferta e procura e é fixada uma taxa de câmbio que satisfaz simultaneamente quem tem dólares e quer vender e quem tem É assim que se processa aqui entre nós. Devia ser. Desculpa só. Devia ser. Fernandes, Joana, Heitor, não Desde o ano passado, desde junho mas do devia ano ser, passado, quer dizer que não é. desde junho do ano passado, devido àquele disparar da taxa de câmbio, o BNA, por alguma forma que ninguém conhece exatamente, fixou a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, de repente, deixou de desvalorizar e ser uma taxa de câmbio do mercado e passou a ser uma taxa fixa. Meus senhores, vamos ouvir também o Fernandes Joanda, portanto, porque... quer dizer, o sistema, esses 300 milhões, são o resultado da oferta e procura de divisas. Não tem o que é preciso, a única coisa que temos que fazer é, primeiro, garantir que há apoio suficiente para que os empresários nacionais possam investir. Segundo, que haja sistemas de crédito, tal como os definiu, exatamente como os definiu, que usem o industrial para apoiar a produção mais primária. Isso é fundamental. Vamos ouvir o Fernandes Joanda também. O que eu estou a dizer está correto, mas é tudo bonitinho em teoria. Mas, senhores, o Gilberto deu um exemplo concreto. Essas moageiras é uma coisa concreta. Nós sabemos como é que elas foram criadas. Foi um projeto de Estado, meus senhores. Não foi um investidor que acordou bem disposto com dinheiro, não sei de onde, e montou aquilo. Foi um projeto de Estado. Esta aqui é a realidade, é um caso concreto. Projeto de Estado. Sendo um projeto de Estado, eu concordo com o Gilberto. Devia ter sido isso assim, para fomentar a produção nacional, desafiar os produtores. Eu trabalhei muitos anos no setor da indústria de bebidas e indústria alimentar. Mano, o setor da indústria de Angola cresceu assim, ok? Vou dizer aqui a marca, mas é aquela bebida mais famosa, a Coca-Cola, é assim que fez, ok? Começou primeiro para importar, mas passou a desafiar os produtores, surgiu a produção de caixas de plástico, a Vidrul se renovou, passou a produzir o vidro e assim sucessivamente. Hoje, grande parte desse material que essa indústria precisa é de produção local. Exatamente. Tem importação, sim, alguma parte da matéria-prima, mas é produção local. É o mesmo devia ter Este deveria ser o modelo. Exatamente. Porque já temos exemplos. Exatamente. Ok? Temos exemplos aqui. A indústria de bebidas é o que está a acontecer. Mas não. Eu fui Só um minutinho, Carlos. Só um minutinho, Carlos. É importante de enfatizar isto aqui, o que disse aqui bem o Gilberto, que realmente mas agora reparam, onde é que essas indústrias foram, essas moageiras, sabemos onde foram, onde é que se instalaram fisicamente? E sabemos por que eles estão onde estão hoje. Claro, por quê? É para virar a importação. Pois. Quem criou isto aqui como projeto de Estado não pensou na produção nacional. Não podemos mascarar isso aqui. Mas ninguém está a mascarar. Isso é um problema político. Sim, mas vamos ter um problema político. Mas deixemos o... A solução é que não pode ser dar agora um outro programa estatal para dar mais para dar 20%. É preciso... São professores, deixa o outro concluir o raciocínio. Senão ninguém entende nada. O que estamos a teoria é uma coisa, a prática é outra. O que estamos a defender aqui é o desafiar. Por exemplo, eu tenho estado a discutir isso aqui com os grandes produtores, as indústrias que consomem muito do açúcar. Eu dizia, é olhar para aqui para a produção nacional. Eu tenho X milhões, eu gasto X milhões por ano de importação de açúcar. Se alguém produzir aqui, está aqui o dinheiro e eu pago na mesma. É o que tem que acontecer. Então, criar-se uma forma que eu estou a defender aqui o Gilberto. Vamos lá. Mas isto foi posto em causa. As moageiras que existem, por muito erradas que tenham sido os projetos, estão cá.
Esse aqui é o facto. Não vamos esquecer. Sim. E vou daí, voltar atrás como diz o outro, e daí? Elas estão cá. Essas moageiras recusam-se a comprar o produto nacional. Esta é uma pergunta. Que eu saiba, até tem não há programa. nacional? Pois, o problema é Não esse. há, e não se fomentou. Mas porquê que não há produção nacional? Moageiras até Mas têm. porquê que não há produção nacional? Mas, Heitor por Carvalho? exemplo, temos 3 indivíduos que já estão a produzir moageiras de 100 toneladas por dia, no Bié e no Ambo, que estão a trabalhar 100% nacional. Mas são eles que estão a fomentar. Mas tem que ser eles, porque é isso que quer que seja eles que está certo. Mas é isso que Mas é isto que está certo, é que sejam eles. Mas não têm não o governo, não o têm Estado. apoio de aquisição não das têm divisas, que ter, tem que ser a iniciativa privada. O programa de hoje está a registrar. Exatamente O programa de hoje, esta edição, está a registrar um acontecimento histórico. O Carlos Rosado de Carvalho não está a conseguir interromper. Tem a palavra, Carlos. Não é conseguir. Eu se quiser consigo. O que eu estou a dizer é o seguinte. Nós, no fundo, estamos todos de acordo sobre estas coisas da promoção e disto, daquilo. Agora é o seguinte, Gilberto, isso não é papel do Estado. O papel do Estado é fomentar... Eu acho que tem que ser. Não, o papel do Estado é dar condições, dar isso, meios... está pronto, sim, já está a participar. Sim. Mas, Carlos, o que o Gilberto está a dizer é que o Estado... Desculpa, Sr. Carlos, é só um acréscimo. Sim. O que o Gilberto Simão está a dizer é que o Estado não tem cumprido cabalmente com o seu papel. Exatamente. Mas o papel do Estado não é apoiar empreendedores individuais. Não importa qual seja, está a cumprir o seu papel. O papel do Estado são outras coisas. É, por exemplo, ter luz, ter água, ter estradas. Claro. Esse é que é o papel do Estado. E o papel do Estado... agora também é o seguinte. O papel do Estado está na lei. Existe uma lei, Gilberto, que é o seguinte. Supostamente, estas moageiras, antes de terem divisas, não é terem divisas, antes de terem licença para importar, é suposto consultar... Está na lei, eu não estou a inventar. Está na lei. É suposto consultarem o mercado nacional. Só obtêm licenças de importação se conseguirem provar que não há produção local. Mais do que isso. Não há. Diz? Não há. Mas não é difícil. Mas vem a seguir. Porque não se proporcionou que haja... Mas preciso que o governo... Mas eu vou dizer a seguir. Que haja produção nacional. Vou só dizer o que é que vem a seguir. Portanto, é o seguinte. Primeiro tens que procurar se existe produção nacional. O Gilberto próprio já concluiu que não existe. Não existe. Então não a lei proporciona que existe. Então a lei diz. Não há interesse que exista produção nacional. Então a lei diz. Mas grave isso. Mas eu vou dizer uma coisa... Sim, não há interesse que exista produção nacional. Deixa-me só concluir. Porque senão os grandes não vão fazer o seu trabalho. Agora, o que é que eles têm que fazer a seguir? Amigo Gilberto, vamos lá ver. Depois de concluírem que não há produção interna, segundo a lei... Eles têm que fazer contratos de futuros com os produtores nacionais. Ou eles próprios têm que investir. O que eu estou a dizer é que está na lei. Está na lei isto. Isto está na lei. E portanto, justamente... Não é aplicada porquê? Porque não funciona o mercado, isto funciona tudo, não funciona. É o problema das licenças, é o problema de quem atribui as licenças, estás a perceber? Esse é que é o grande problema. Sabes o que é que fazem muitas vezes? E os senhores produtores fazem isso. Sabes o que é? Vendem licenças, vendem a dizer não, eu não tenho. E recebem dinheiro por isso. Porque é o seguinte, estes senhores também, todos produtores, Gilberto, eu sou um adepto da transparência. Muitas destas, sabe que estas pessoas que falam, sabe o que é que eu gostava de fazer? Eu gostava de ver as contas deles. Eu gostava. Eu gostava. Não é só os grandes. Também gostava dos grandes. Mas também dos pequenos. Eu gostava de ver as contas para que nós concluirmos se aquilo que estão a dizer corresponde à realidade ou não. É o seguinte, a experiência. Nós temos muitas vezes essa mania em África, porque achamos que uma pessoa que trabalhou 50 anos sabe tudo. Não. Há pessoa que trabalhou 5 anos e que sabe mais do que a pessoa que trabalhou 50 anos. Há pessoa que nunca trabalhou nessa área e sabe mais do que a pessoa que trabalhou 50 anos. A experiência vale o que vale. Nós temos que nos movimentar pelo conhecimento. E o que falta, de facto, e eu aí estou de acordo consigo, porque é o seguinte, por exemplo, o crédito. O crédito não é os bancos, nós estamos a atacar sempre os bancos comerciais. Esse crédito tem que ser feito pelo BDA. E sabe o que é que acontece no BDA?
Sabe o que é que acontece no BDA? Eu acho que é 60%, não sei se agora era já 60%, agora não sei se baixou. Mas metade do crédito do BDA, que devia de estar a fomentar o desenvolvimento, sabe para onde é que é? Para Angola Cables. Está a perceber? Quem tem a obrigação de fazer isso é o BDA, não é o Banco Comercial. O Banco Comercial não tem que fazer isso. Quando não fala do capital de risco, o capital de risco é o seguinte, também sabemos como é que é. Não me parece que seja muito aplicado à agricultura, o capital de risco. O capital de risco é mais coisas tecnológicas e tal, e não sei o quê. Mas e agora está previsto. sim, também. eu não sei. O FADA, é mais o FADA. Não, pois, FADA, não é FACRA. O FADA, sim. O FADA é para desenvolver. Agora, o que nós temos que fazer, Gilberto, e é uma crítica, eu há bocado queria interrompê-lo quando estava a falar por causa disso. Eu estou a gostar muito de ouvir o Gilberto falar. Porque o Gilberto está a falar, ou bem ou mal, eu concordo ou não concordo, mas o Gilberto está a falar. E o que é que acontece com a maioria dos seus colegas? Não falam, estão capturados pelo governo. Está a perceber? Porque vocês nas associações deviam de desempenhar um papel muito importante para isso. E ser de facto líderes associativos e ter associados e ser eleitos e prestar contas. Está a acontecer com uma empresa que é, agora uma federação que é a APA do Vanderlei Ribeiro, que apresentou contas. Portanto, os senhores empresários também têm um papel muito importante no isto, porque os empresários não falam, os empresários têm dificuldades. Mas, Carlos, mas não falam porquê, Carlos? Porque nós somos simples. Política, mais nesse uma vez. País, Política. O maior consumidor de bens e consumos é o Estado. Claro, Não quer perder O negócio. eu estou a tentar fazer acho que o Carlos está a dizer uma inverdade. Os empresários já estiveram desse estudo e dizem que falam, só que falam nos locais próprios. E as associações não são tidas nem achadas. No Conselho As Económico e associações Social. não são tidas Existe nem um achadas. GTE, existe um Ok? GTE, Tá bem? um gabinete técnico Que não empresarial. funciona, GTE, que Não, não pronto, funciona. grupo, Só funciona grupo, para os grandes. grupo técnico só funciona, empresarial. O grupo técnico empresarial só funciona para os grandes empresários. Justamente. O que é que já fez para os micro, pequenos e médios empresários? O grupo técnico que o nosso presidente João Lourenço criou. O que é que já fez até agora para os micro, pequenos e médios empresários? Nada. É isso que nós temos que ver. Portanto, nós temos que nos É preciso rever essa Justamente. situação. Temos O grupo que nos organizar. técnico tem que estar virado para os micro, para os problemas. O Gilberto, sendo líder empresarial, não tem este debate com os seus colegas do GTE? Temos. Aliás, eu fui membro do GTE. Foi? Já não é? Fui excluído, porque falava. E disseram-me que os problemas das micro, pequenas e médias empresas era para ser resolvido a médio e longo prazo, não agora. Que não havia interesse, viu-se. Não é? E foi selecionado o alargamento do grupo técnico de empresários. E quem selecionou as empresas que devem processar foi um grupo, um coordenador. Não é? Bem, não foi pelos problemas, esta questão não do foi empreguinho. pelas Mas coisas. é político, Alves. O problema é político. Ninguém quer abdicar. É quem fala e quem contraria. Ninguém quer abdicar Quem fala e quem contraria os interesses dos grandes empresários não é bem tido e achado, nem é bem-vindo. E os grandes empresários, que são muitos deles líderes empresariais, líderes das associações, defendem interesses de quem? Acomodam. Então dão uma classe? É uma classe dos grandes. Pronto, não é? Aqui empresa, eu digo, por exemplo, eu vou dizer, o Estado, nós associações, já falamos várias vezes, nós associações temos que funcionar. Mas para eu funcionar, eu tenho que prestar serviço ao meu filiado. Eu não estou a pedir dinheiro ao governo do Orçamento Geral do Estado para funcionar a minha associação. Eu estou a pedir serviços que o governo dê. E eu vou dar um exemplo concreto aqui, para vocês só perceber. Há uns anos atrás havia problema do preço do trigo, da farinha de trigo. Estava a 40 mil kwanzas. E nós fomos reclamar à indústria, na altura em Engenheiro Bernardo, e pomos o problema. E o governo ajudou-nos. Deu-nos a possibilidade de nós, associações, gerir uma importação de farinha de trigo. E fomos, como nós não somos associações, não podemos fazer transações comerciais e internacionais, fomos ao interposto. Outro problema, o interposto aduaneiro, que resolvia aqui o problema das fontes de abastecimento dos micro, pequenas empresas, foi aniquilado pelo dumping, pelo assambarcamento. Mas fomos ao interposto. O interposto, nós na altura, o PCA era o João dos Santos, e eu combinei com ele importarmos farinha de trigo de mês a mês. Não, epá, como se importa agora? Um navio
não sei quantos contentores. É mau importar isso. Lá está o esbanjamento. Nós importamos coisas. E nós pusemos a farinha de trigo no Cuneno, no Mochico, em todo lado. E mais, o que é que aconteceu? 4 meses depois, o indivíduo que estava a vender a farinha a 40 mil kwanzas, nós estabelecemos o preço de 7 mil. Veja, o preço nós comprávamos na mesma fonte. E passou de 40 mil para 7 mil. Para 7 mil, ok? Para 7 mil. E íamos comprar, eu posso dizer até o país, a Ucrânia, Turquia, não sei quantos. E nós compramos e podemos vender a 7 mil kwanzas, ok? O que é que acontece? 4 meses depois, o indivíduo que estava a vender a 40 baixou para 5 mil. E o interposto chamou-me e disse, já não vamos importar com esse dumping, já não vamos importar. Mas eu vou dizer aqui uns casos. Quando nos deram esse serviço... Deixa só acabar. Pois é, mas deixa só acabar. Quando nos deram essa possibilidade de prestar esse serviço ao nosso filiado, eu tinha mais de 1000 filiados na minha associação, que pagavam cotas regulares. Eu estava a prestar um serviço. Agora, deixei de prestar o serviço, eles deixaram para prestar cotas, está a ver? O problema que está aqui são milhares, não sei, centenas de associações que existem, mas elas não funcionam. Quem funciona são as grandes, falou a APA, falou a Incodima, falou esses grandes, são de grandes empresários. Agora, associações de micro, pequenas e médias empresas não funcionam porque não pagam cotas e também não prestamos serviço a eles. Tem um instituto próprio para atender os vossos problemas, aparentemente. Doutor Carlos Rosado, isso é na teoria, na prática não funciona. Mas é preciso que a gente fale. Quem devia funcionar? Tem o INAPEM. INAPEM é justamente para apoiar micro, médios e pequenos. Sabe qual é que devia ser o principal papel do INAPEM? Era ajudar as associações a fazer o estudo de viabilidade técnico-económica, não é? Para nós. Mas mais uma vez, está lá previsto no estatuto. Mas não faz. Lá está, o problema é o que faz tudo menos isso que devia fazer. Está a ver? Este é o grande papel que o INAPEM Muito bem, fazer, Gilberto e Simão, caros convidados, estimados ouvintes, vamos ouvir o último ouvinte para depois partirmos para as considerações finais. Alô, já é boa tarde. Faz favor, quem fala do outro lado? Boa tarde. Aqui fala Passos da Silva. Qual é a sua atividade? É empresário? Bom, eu sou empreendedor. Coloque as suas questões, se faz favor. Eu queria saber, já que está aí os monstros, né, vocês que têm estado a desempenhar um papel muito importante para aquilo que é as informações que nós precisamos receber, eu queria saber. Será que o Estado angolano, ou aqueles que dirigem o aparelho do Estado angolano, ouvem o vosso programa? O que é que eles fazem? Porque vocês são muito certeiros. Esta rádio convida pessoas muito próximas daquilo que é realidade. Eu queria saber, ouvem este programa? Porque nós somos os mais lesados. Nós estamos a acompanhar o programa, programas que já foram feitos aqui, grandes debates, pronto, parabéns por isso, parabéns mesmo. Eu queria saber o que devemos fazer para essas pessoas nos ouvirem, pelo menos nesse programa. Porque nós somos os mais afetados. Nós todos os angolanos de Cabinda ao Cunene somos os mais afetados. Nós não podemos permitir que a imigração seja o futuro para nós. Então, o que devemos fazer? Aconselha-nos o que devemos fazer para esses senhores que estão lá em cima nos ouvirem. Porque o que eles fazem conosco, das N entrevistas, N debates que temos estado a ouvir, né? O que eles fazem conosco é uma aberração. Eles estão a ouvir o programa, se calhar, a rirem, risadas, convites, não sei o quê. Nós aqui a olhar, a ouvir o que devemos, por favor, o que devemos fazer para os senhores nos ouvirem. Alguma coisa tem que ser feita, porque é demais. É demais. Isso não se acredita no meu próprio país. Muito bem. Pena do meu país. Passos da Silva, empreendedor, obrigado pela sua participação e fique connosco, temos mais 20 minutos pela frente. Meus senhores, estamos a caminhar a passos largos para o final do programa. De facto, este tema não é fácil. Os dilemas da política cambial, as dificuldades de acesso a divisas, afinal de contas, a percepção que se tem lá fora
e entre nós cá dentro também, pelo menos da parte que me cabe, é que aquele mercado de câmbios a céu aberto, Mártires de Kifangondo, não representa nada comparativamente com o volume de divisas que são expatriadas legal ou ilegalmente todos os dias em Angola. Afinal de contas, há percepção, pelo menos da parte do Gilberto Simão, que é produtor, de que a produção nacional de alguma forma tem sido emperrada pelo lobby da importação. E qual será a saída? Joaquim Jaime esteve muito tempo calado, hoje também está-se a portar bestialmente bem, juntamente com o seu companhão de route, Carlos Rosado de Carvalho, a história dos bem comportados. Jaime, como é que saímos dessa? Alves, temos que começar a pensar numa forma sustentada de diversificar a nossa economia. Porque a economia ancorada ao petróleo e gás, ancorada ao setor extrativo, já demonstrou, nós estamos a caminho de 50 anos, e lembrar que no discurso de tomada de posse, a 11 de novembro de 1975, o presidente Agostinho Neto já falava em diversificar a economia. Epa! E o discurso do ex-presidente da República, José Eduardo Santos, também falou sempre em diversificar a economia, diversificar. Para dizer que, do ponto de vista da dimensão política, há sempre essa visão, esse desejo, mas nós temos a dificuldade de transformar esta visão em ações de facto, em algo fazível, algo que se mensure, algo que se possa avaliar e que no fim do dia nós vamos dizer: nós tínhamos essa variável, tínhamos esse indicador no início do processo e conseguimos remover aquele constrangimento, reduzimos a importação aqui, importação aí, conseguimos aumentar as nossas exportações, não de bens primários, mas conseguimos aumentar a exportação de bens manufaturados. Se a gente não conseguir desenhar um programa assim e haver a disciplina necessária, não só desenhar quando fala em disciplina necessária, onde é que está a indisciplina vigente atualmente? Alves, os nossos programas, e eu gosto muito de ler os políticos, José Eduardo Santos já dizia, temos bons programas, mas não somos indisciplinados na hora de implementá-los. Neste caso, ele incluía-se, o presidente Eduardo Santos, entre os indisciplinados? Ele era o patrão. Ele era o patrão dos indisciplinados? Sim, foi uma autocrítica que ela apresentava publicamente, era uma autocrítica. Ele, enquanto titular do Poder Executivo, presidente da República, dizer que faltava indisciplina é como um pai a dizer, desculpa a expressão, nesta casa há muita gente mal educada. Ele é o pai, deve também incluir-se, porque aquilo resulta da forma como ele gera a família. Mas José Eduardo Santos já partiu. Atualmente, mantém-se a indisciplina? Olha, em 2017, quando o presidente João Lourenço tomou posse, eu havia-me consciencializado que para o país endireitar, cada um de nós devia ceder um pouco da sua liberdade, porque um punho de ferro firme sobre a mesa era necessário. Nós atingimos aqui um ponto de estrangulamento que não se vai resolver com apelos, com a mão de luvas, não se vai resolver assim. É necessário um punho firme. E só essa firmeza de punho é capaz de resolver a coisa. Porque conforme isso está estrangulado, Alves, repara uma coisa. O que é que impediu, por exemplo, aqui na conversa das carrinhas, que elas fossem adquiridas internamente? Que eu não concordo de oferecer carrinha, pronto, já se ofereceu as carrinhas. Em vez de ir à busca das carrinhas... Sim, mas o princípio não era oferecer, era para serem vendidas aos comerciantes e pagariam em moldes de amortização já definidos. Sim, também. Mas a experiência nos mostrou que isso nunca se devolve. Nós vemos autocarros, tratores, tudo isso. Nunca há desembolso. As pessoas estão na centralidade, não pagam tostão sequer, estão lá a viver lá há 14 anos. Uhum. Mas nós temos que ser mais rigorosos, mais disciplinados. O que se passa no nosso país é isso. Perdemos noção de Estado e cada um de nós aproveita na sua dimensão individual como satisfazer suas necessidades particulares usando o Estado, independentemente das consequências para as atuais gerações e as gerações futuras. Nós, se não mudarmos de rumos, vamos comprometer este país no futuro e não sei se um dia ainda teremos soberania. E o grande drama que se enquadra no tema do programa de hoje é que quando cada um tenta resolver o seu problema é acumular o maior
volume de dólares ou euros possível. Gilberto Simão, as suas últimas considerações, com algum enfoque na questão das associações. Temos várias associações empresariais, algumas lideradas por pessoas de reconhecido valor, mas que não resolvem o problema da produção nacional. Qual é a sua visão? Alves Chaves, isto é muito subjetivo, não é? Cada um tem, hoje, agora, o problema, tudo passa pelo governo, ministérios de tutela, que têm que ajudar as associações a afirmarem-se. Para uma associação a ser afirmar, ela tem que prestar um serviço, tem que ser útil para o filiado. Se não for, nunca vai funcionar. E sim, mas no caso da associação que eu dirijo, das padarias e pastelarias, nós vimos nos últimos anos, as padarias foram quase todas tomadas por estrangeiros. Contaram uma história muito rapidamente. Há uns tempos, no Dondo, a maior padaria era de um cidadão eritreu. E ele faleceu, então, por óbito. Durante os dias de óbito, foram 10 ou 15 dias, não houve pão no Dondo, porque os produtores do pão estavam todos em óbito. Mas isto é um perigo. Eram estrangeiros. Isso é um perigo não só pelo pão, mas pelos produtos da cesta básica. Atenção, os produtos da cesta básica, todos são comercializados por estrangeiros. Mas nós não somos nada contra eles têm divisas e vocês não têm. Eles vêm com oportunidades, financiados pelos seus países, com juros, com capital, juros quase fundo perdido. E nós, eu para conseguir um financiamento de 100 mil dólares, não consigo. Sim, mas eles têm aquilo que o Jaime disse, disciplina. Os angolanos, será que se os bancos ou o Estado desse dinheiro a fundo perdido aos angolanos, aos nossos conterrâneos? Não acontece. Já deu. Agora, e o dinheiro também evaporou-se, né? O problema porquê? Porque é que os produtos da cesta básica, as padarias, estão na mão de estrangeiros? Eles não têm culpa. Eles têm uma facilidade aqui para isso. Agora, nós tínhamos aqui um projeto do governo que era muito importante para o abastecimento nacional, que se chama Interposto Aduaneiro. E mataram o Interposto Aduaneiro. Exatamente, através do dumping, do desembarcamento. Então, é preciso reativar os interpostos aduaneiros em todas as capitais de províncias, para renascer o empresariado nacional, nas cantinas também, nós podemos fazer isso. Agora, eu só queria chamar agora aqui... Muito rapidamente, é que, de facto, nós, para conseguirmos concorrer, temos que diversificar a nossa economia. Já falamos, temos que apoiar a produção nacional. Se não houver produção nacional, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Há aqui só um problema que está aqui, que eu gostaria também de chamar a atenção. Na fuga de divisas, quer nacionais, quer estrangeiros, não é? É grande a quantidade das remessas que a gente manda para fora. Através de, por exemplo, eu tenho pessoas estrangeiras que estão há 10 anos e não pagam imposto porque não têm cartão de residente. Está a ver? E não pagam impostos, não faz nada. Quer dizer, nós temos estrangeiros aqui que estão há mais de 10 anos, não é? Que querem ser nacionais e não conseguem. Eu disse, eu gosto de viver aqui, estou há 20 anos aqui, eu quero ser nacional para considerar essa terra minha, e não sei o quê, e não conseguem. Portanto, é preciso, da mesma maneira que o governo abriu as portas para o turismo, e é muito bom, estamos a aplaudir essa coisa, está a ver? O governo também tem que criar uma política de fixação do estrangeiro. Muito bem, Gilberto Simão. Para proporcionar que o investimento estrangeiro aqui em Angola cresce ainda mais. Sim, ao invés dos atuais expatriados serem estrangeiros residentes cambiais e contribuintes fiscais aqui em Angola. Heitor Carvalho. Bom, eu vou repetir-me um pouco. Também são só 2 minutinhos. O fundamental em todas as questões económicas são sempre as relações sociais que estão por trás dessas relações económicas. E o nosso problema é que nós continuamos com um sistema baseado nas relações pessoais. Quer dizer, aquela hierarquia de subordinações que já foi descrita aqui durante o programa. Enquanto nós tivermos um sistema desse género, em que tudo é feito por autorizações pessoais, nós não vamos sair de um sistema pré-capitalista e, portanto, sendo um sistema pré-capitalista, um sistema atrasado relativamente ao mundo de hoje. Nós temos que caminhar para o sistema capitalista. E o sistema capitalista funciona com regras gerais.
é regras que se aplicam de forma automática a todos os agentes que preencham os critérios dessas regras. E todos os apoios do Estado têm que deixar de ser apoios específicos a entregar tratores, a entregar... Mas, Heitor, essa questão desses apoios específicos de que está a falar e que devem deixar de ser, não será pelo facto de haver uma certa promiscuidade entre a política e os negócios? É isso que eu estou a dizer, as relações sociais determinam isso. É preciso que os apoios se tornem genéricos e, portanto, que se tornem apoios mercantis, digamos assim, para que as pessoas que preencham as condições estejam automaticamente responsáveis por isso. E é preciso separar a responsabilidade do Estado no apoio à economia, que são estradas, água, eletricidade, etc., daquilo que é a responsabilidade do Estado que não tem em apoiar diretamente uma ou outra produção. Quanto às divisas, volto a dizer, enquanto nós tivermos uma dependência tão grande do petróleo e, portanto, dos preços do petróleo, nós teremos sempre esta sobe e desce, e a única solução, qualquer que seja a solução intermédia, que também é que como disse, acho que foi o Jaime que disse, que todos os rendimentos petrolíferos passem sempre pelo mercado cambial, mas é preciso que ou sejam convertidos em kwanzas, melhor dito, é mais fácil para as pessoas perceberem assim. Heitor, o tempo. Mas que a parte final que depende dos gastos de Estado e da ação do Tesouro sobre o mercado cambial seja restrita, definindo um limite, qualquer que ele seja, para o barril de petróleo, para o Orçamento Geral do Estado. Muito bem, Fernandes Wanda. Ok, a política cambial vai continuar a ser determinante ainda para uma economia como a de Angola, por ser muito dependente das importações. Este é um facto. Mas o que deve acontecer é que as poucas divisas que ainda o país consegue arrecadar via petróleo devem estar ao serviço verdadeiro do fomento das exportações não petrolíferas. Esta é a premissa básica. E exportações de produto transformado, não é? E preferencialmente, é bom que se diga, preferencialmente aqueles produtos que têm um valor agregado maior. Só um pormenor assim muito rapidamente. Há uma aposta maior na indústria extrativa não petrolífera e fora do subsetor dos diamantes não poderia também ajudar a acelerar a solução deste problema? Também, quer dizer, é mais um mecanismo, mas como dissemos, o setor extrativo depende, os preços são fixados por mercados internacionais, ok? Então, a questão, por exemplo, não falamos nesse programa sobre os diamantes, não se compreende como é que Angola é um dos maiores produtores de diamantes, mas quando olhamos em termos de receitas como tal, a Carlos disse no seu programa, conta muito pouco. Este é um ministério que precisa ser desvendado de uma forma desapaixonada. Falarmos sobre isso aqui e de vermos o que deve ser feito. Okay? Então, vamos continuar a depender das importações, sim, senhores. Então, precisamos de divisas para satisfazer essas importações, mas isso só se resolve, como dissemos aqui ao longo do programa, com o fomento do que é a produção nacional. Okay? Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho, vamos fazer assim. 1 minuto e meio para o remate final do tema de hoje, porque depois vamos também fazer a projeção de segunda-feira, onde teremos a primeira edição das Conversas Sem Macas. Para o dia de hoje, política cambial, dificuldade de acesso a divisas, a expatriação ilegal de capitais, etc, etc. Qual é o teu remate final? Bom, o meu remate é que nós temos que nos habituar a este vai e vem das divisas, vai e vem da taxa de câmbio, porque o preço é muito volátil. O preço do petróleo é muito volátil. A nossa produção também está a cair e nós temos que estar preparados para isso. Mesmo que nós venhamos a ter outros minerais, também é a mesma coisa como a Wanda disse, os preços são muito voláteis. A solução está, de facto, na diversificação da economia, como toda a gente diz. Para que isso aconteça, do meu ponto de vista, é preciso despolitizar a economia. Esse é que é o grande problema. A velha história da liberdade económica. Justamente. Enquanto nós não tivermos minimamente liberdade económica, em que tivermos estas coisas de que os políticos também são empresários, a gente não conhece o que é que os políticos têm e o que é que eles fazem, nós não vamos conseguir.
A outra coisa também é, nós temos que mudar a forma como nós fazemos. Os programas do Estado, por muito bons que eles sejam, já todos mostraram que não funcionam, falharam todos. Portanto, a minha sugestão é que o Estado se concentre naquilo que tem que fazer, como diria o Heitor, nas infraestruturas e tal. As intervenções, como gosta o Anda, porque o Anda também é bem intencionado e até conhece outros casos em que vai além disso, não é a intervenção do Estado. Mas tem que ser feita por pessoas que não estão envolvidas no negócio. Enquanto isto for envolvido no negócio, não funciona. Sobre o mercado cambial, é preciso transparência. Nós não temos um mercado livre atualmente e, portanto, nós precisamos... As vendas são praticamente diretas. Estão a atribuir as divisas a quem querem, aos setores que querem. E se for assim, eu acho que numa base... Pronto, se calhar diária é demais, mas pelo menos numa base semanal, nós devíamos saber quais foram as divisas que foram disponibilizadas ao mercado, pelas petrolíferas, pelas diamantíferas, por todos, e os bancos a quem eles foram dirigidos, para que haja um mínimo de transparência neste mercado. Muito bem, Carlos. Vamos então para o dia de segunda-feira, que vamos inaugurar um novo ciclo de conferências, desta feita no formato Conversas Sem Macas. É verdade. A grande diferença que nós tivemos e que tem entre as duas é as conferências, onde tive o privilégio de ter o Heitor e o Anda, são um tema estruturante que é debatido por várias pessoas, várias apresentações, seguida de uma mesa redonda. As conversas, como o próprio nome indica, é mais um one-man show. E, portanto, nós vamos ter o one-man show o ator principal, o orador principal, vai ser o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Exatamente. E nós vamos tentar perceber o seguinte: há duas questões que foram feitas ao ministro e a que vamos tentar ter resposta. Com a transição energética, foram retomadas as teorias do fim do petróleo. Heitor falou nisso aqui. O petróleo está no fim, o petróleo vai acabar. Mas ainda temos, mesmo na visão pessimista do Heitor, temos 15, 20 anos. E, portanto, o que é que nós... 10, 15. 10, 15. O que é que nós, durante esses 10, 15, ainda podemos aproveitar do petróleo? É essa a questão. A outra questão foi a que tu colocaste ao Anda. Mas nós temos outros minerais para além do diamante. E o que é que nós podemos esperar dos diamantes? Sendo que ambos são recursos naturais, ambos são voláteis. A solução está naquilo que disse o Gilberto, que é na produção interna. É aí que tem que estar. E, portanto, o que é que nós vamos ter? Vamos receber as pessoas com o pequeno almoço. As pessoas acabaram de acordar e vamos ter um pequeno almoço a partir das 8 da manhã. Depois temos um keynote speech, uma dissertação, digamos assim, do ministro durante o tempo, diria, quase que for necessário. Depois temos comentários de um especialista, do Flávio Inocêncio, e depois temos uma conversa aberta do ministro com a plateia. Também não é muito comum os ministros aceitarem, exporem-se a essas perguntas da plateia. E, portanto, a casa está preenchida, a casa está cheia. Teremos cerca de 300 convidados. Cerca de 300 convidados. Todos sentados em mesas. Todos sentados em mesas, e por isso os lugares são marcados, não é? Portanto, quem não recebeu um mail ou um WhatsApp ou qualquer coisa de confirmação do lugar, não vale a pena aparecer. E é preciso sublinhar também que, além dos convidados, o Carlos Rosado de Carvalho, a MFM, reservou 50 convites para os nossos ouvintes. Exatamente, reservamos 60 convites. Foram 60. Houve aqui um problema, as pessoas também nem sempre consultam os mails. E, portanto, eu mandei e-mails para 60 ouvintes. Agora, essas pessoas que não receberam o mail, uma confirmação a dizer o lugar e a fila em que se sentam, não estão inscritas, porque as pessoas acabaram por não... que responder ao e-mail da organização. Eu peço que só vá para o evento quem tem, de facto, um número identificado. Aqui os nossos amigos... Ainda não esqueci-me ali do Jaime, que tenho que também coisa, mas o Heitor e o Anda já muito bem. Já receberam.